E aí, beleza? Lendo a palavra bíblica do segundo livro de Samuel, leremos o capítulo 11. Senhor, aqui está a tua palavra. Muito obrigado por ela. Te agradeço, sobretudo, pelo teu amor, favor e poder em nossas vidas, que eu e minha esposa possamos mais e mais, em verdade, te dizer, Senhor, eu e minha casa serviremos ao Senhor. E possamos ser instrumentos do Senhor para que mais pessoas acessem a tua palavra e se façam na vida dessas pessoas, Senhor, conforme a tua perfeita, justa e digna vontade, tal qual o Senhor já faz na nossa. Tudo isso te agradecemos em nome do teu Filho unigênito, Senhor e Salvador nosso, o Cristo, em nome do Espírito da Verdade, descido em Pentecoste, teu Espírito Santo, em nome do Senhor, que foi, é e para sempre será o mesmo, o Senhor dos Exércitos, Deus eu sou, o Pai do Cristo, meu Senhor e Pai, Criador do céu e da terra. Amém. Bem, temos no 11º versículo do segundo livro de Samuel, 27 versículos, e diz no versículo 1 em diante: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos com ele e a todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Era ela muito formosa. Davi mandou perguntar quem era. Disseram-lhe: é Batseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. Então enviou Davi mensageiros que a trouxeram. Ela veio e ele se deitou com ela. Tendo-se ela purificado da sua imundícia, voltou para sua casa. A mulher concebeu e mandou dizer a Davi: estou grávida. Davi e Urias. Então enviou Davi mensageiros a Joabe, dizendo: manda-me Urias, o heteu. Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a Davi, perguntou este como passava Joabe, como se achava o povo e como ia a guerra. Depois disse Davi a Urias: desce a tua casa e lava os pés. Saindo Urias da casa real, logo se lhe seguiu um presente do rei. Porém, Urias se deitou à porta da casa real, com todos os servos do seu senhor, e não desceu para sua casa. Fizeram-no saber a Davi, dizendo: Urias não desceu à sua casa. Então disse Davi a Urias: não vens tu de uma jornada? Por que não desceste à tua casa? Respondeu Urias a Davi: a arca, Israel e Judá ficaram em tendas. Joabe, meu senhor, e os servos de meu senhor estão acampados ao ar livre. E hei de eu entrar na minha casa para comer e beber e para me deitar com a minha mulher? Tão certo como tu vives, e como vive a tua alma, não farei tal coisa. Então disse Davi a Urias: demora-te aqui ainda hoje, e amanhã te despedirei. Urias, pois, ficou em Jerusalém aquele dia e o seguinte. Davi o convidou e comeu e bebeu diante dele, e o embebedou. À tarde saiu Urias a deitar-se na sua cama com os servos de seu senhor, porém não desceu à sua casa. Pela manhã, Davi escreveu uma carta a Joabe e lhe a mandou por mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde Urias na frente da maior força da peleja e deixa-o sozinho para que seja ferido e morra. Tendo, pois, Joabe sitiado a cidade, pôs a Urias no lugar onde sabia que estavam homens valentes. Saindo os homens da cidade, pelejando com Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. Então Joabe enviou notícias e fez saber a Davi tudo o que se dera na batalha. Deu ordem ao mensageiro, dizendo: se ao terminares de cortar, 19º versículo nos diz: deu ordem ao mensageiro, dizendo: se ao terminares de contar ao rei os acontecimentos dessa peleja, suceder que ele se encolerize e te diga: por que vos chegaste assim perto da cidade a pelejar?
Não sabíeis vós que haviam de atirar do muro? Quem feriu a Abineleque, filho de Jerubezete, não lançou uma mulher sobre ele, do muro um pedaço de mó corredora, de que morreu em Tebes? Porque vós chegastes ao muro, então dirás, também morreu teu servo Urias, o heteu. Partiu o mensageiro e, chegando, fez saber a Davi tudo o que Joabe lhe havia mandado dizer. Disse o mensageiro a Davi: na verdade, aqueles homens foram mais poderosos do que nós e saíram contra nós ao campo. Porém, nós fomos contra eles até a entrada da porta. Então os flecheiros do alto do muro atiraram contra os teus servos e morreram alguns dos servos do rei, e também morreu o teu servo Urias, o heteu. 25º versículo. Disse Davi ao mensageiro: assim dirás a Joabe: não pareça isso mal aos teus olhos, pois a espada devora tanto este como aquele. Intensifica a tua peleja contra a cidade e derrota-a. E tu anima a Joabe. Ouvindo, pois, a mulher de Urias que seu marido era morto, ela o pranteou. 27º e último versículo do capítulo 11 do segundo livro de Samuel nos diz: passado o luto, Davi mandou buscá-la e a trouxe para o palácio. Tornou-se ela sua mulher e lhe deu à luz um filho. Porém, isso que Davi fizera foi mal aos olhos do Senhor. Pois bem, por meio desses 27 versículos do capítulo 11 do segundo livro de Samuel, nos fala sobre Davi que comete adultério com Batseba, do versículo 1 ao 5º, e continua sobre Davi e Urias, do 6º versículo até o 13º, do 14º até o 23º nos fala sobre a morte de Urias, e do versículo 26 ao 27, Davi casa com Batseba. Lamentável é quando o homem comete erros. E muito mais lamentável ainda quando é aquele que conhece o Senhor. Ainda mais grave quando é aquele que é ungido pelo próprio Deus para estar diante do seu povo como rei. Mas a mim e a você não cabe julgar, cabe conhecer, para que a gente faça uma reflexão que até mesmo o ungido de Deus, um dos mais vitoriosos seres, rei do povo do Senhor, colocado ali por ele, é capaz de atrocidades como essa. Premeditar, desejar a mulher do próximo, um dos mandamentos da lei, um dos proibidos, claros desde o princípio. Cobiçou a mulher do próximo, a convenceu a deitar-se com ele, buscou o seu marido para encobrir o seu, entre aspas, erros, pois ela engravidou. Não conseguiu o seu intento, decidiu matá-lo para poder apossar-se de sua esposa. Lamentável ver o que ocorreu com esse ungido. Só Deus, a Ele cabe julgar, e aqueles que conhecem o decorrer da história têm o exercício do amor e do favor de Deus o tempo todo, e leremos nos próximos capítulos. Que Deus a todos abençoe. Sucesso é o que desejo.